faz o que eu estou mandando e era isso. Eu não quero saber, sou eu que mando aqui. Esse é o tipo de obediência que a gente conhece muitas vezes. E quando a gente fala em obediência, chega a dar medo, porque a gente pensa exatamente nisso. Mas é nisso que consiste a obediência, o conselho evangélico da obediência? A gente está iniciando mais um episódio da série especial sobre os conselhos evangélicos aqui no Mater Podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial sobre os conselhos evangélicos aqui no Mater Podcast. A gente vai conversar agora sobre este segundo conselho evangélico. Nós falamos já sobre o conselho de pobreza e agora nós vamos conversar sobre o conselho de obediência. O que é a obediência na realidade do cristão? Quando a gente ouve essa chamada que a gente ouviu ali no início, de falar, faz o que eu estou mandando, é isso que eu quero, e não interessa o que tu quer, a gente sente uma repulsa, a gente sente um fechar-se automático, porque é contrário à nossa natureza humana. E muitas vezes nós ouvimos falar que obediência é exatamente isso. Obediência é fazer o que o outro está mandando. Não importa se ele está correto, se ele não está, não importa se é bom ou se é ruim, se ele é uma autoridade sobre você, você deve cumprir aquilo que ele está dizendo. Isso normalmente é trazido como obediência. Você deve ser obediente aos seus princípios, você deve ser obediente a uma série de coisas que não necessariamente são a verdadeira obediência. E é isso que a gente quer conversar um pouquinho aqui. Bom, o conceito de obediência dentro da Igreja Católica é justamente uma virtude, um conselho evangélico. Entre os três conselhos evangélicos, ele faz parte desse grupo porque ele traz justamente o temor de Deus, o se colocar diante de Deus e fazer com que Deus seja a verdade da nossa vida. Se nós somos cristãos, se nós somos católicos, e assim nós o somos, acredito que a maioria que está aqui nos assistindo é católico, nós temos que ter uma consciência dessa virtude da obediência, porque ela é fundamental na nossa caminhada de fé. Quando nós caminhamos na nossa fé e nós buscamos o conselho de pobreza, quando nós buscamos o conselho de castidade, muitas vezes isso vai estar atrelado à obediência à igreja. E aqui está o ponto-chave. Nós, como católicos, se nós queremos entender a obediência, se nós queremos realmente viver o conselho da obediência, nós precisamos ter firme, sem dúvida alguma, de que é a igreja que é nossa mãe e que sabe aquilo que é o melhor para nós. Quando eu falei ali no começo sobre faz o que eu mando e não te interessa, muitas vezes a gente vê a figura de um pai ou de uma mãe, ou mesmo de uma autoridade, de um chefe, de algum tipo de líder, de alguma forma, que te impõe alguma coisa e não te explica aquilo que está acontecendo. Pois a nossa Santa Mãe Igreja e nosso Pai, Deus Pai que está nos céus, nos explicam todas as coisas, nos dizem tudo o que nós precisamos saber. Deus nunca obriga que nós façamos alguma coisa sem que nós escolhamos aquilo de livre e espontânea vontade. Porque no coração do ser humano, desde o princípio, e essa é a raiz do pecado, mas no coração do ser humano, desde o princípio, está lá a liberdade, o livre-arbítrio. É por isso que nós podemos pecar. É por isso que até hoje nós podemos pecar e é por isso que Adão e Eva puderam cometer o primeiro pecado. Porque se não houvesse liberdade, isso o Padre Leque já falou em um dos nossos episódios, sem a liberdade, talvez, ou melhor, certamente, nós não pecaríamos. Porque nós faríamos aquilo que Deus manda ou seguiríamos aqueles instintos que nos fazem seguir de acordo com a natureza que Deus nos criou. Porém, sem a liberdade, também não existe o amor. O amor está baseado na liberdade. A base de qualquer amor, seja ele o amor entre os esposos, seja ele o amor entre um pai e um filho, seja ele o amor entre os amigos, não importa. A base do amor é a liberdade. E se não há liberdade, também não há obediência racional. Também não há obediência como virtude. Porque nós não temos como escolher obedecer a um Deus, ou obedecer a alguma regra, ou obedecer a alguma coisa, se nós não temos liberdade. Então essa diferenciação é fundamental. Obedecer não é fazer cegamente aquilo que o outro manda. É muito importante que a gente saiba por que o outro está mandando e o que o outro está mandando. Eis aqui outro ponto. Não necessariamente nós vamos compreender tudo. E isso é fundamental, principalmente olhando para a nossa realidade de igreja. Tudo que nós precisamos saber sobre a nossa fé já foi revelado. A revelação terminou com o último apóstolo, João, na sua morte. Quando São João escreve suas cartas, quando São João escreve o Apocalipse, escreve o seu Evangelho, e quando ele morre,
que pela tradição sabe-se que ele é o último apóstolo a morrer, no fim, na morte do último apóstolo, acaba a revelação de Deus. Desde então, tudo está revelado, ou seja, Deus não virá para nos dizer nada de novo. Todas as aparições de Nossa Senhora, todas as revelações aos santos, todos os caminhos que nós temos para trilhar dentro da igreja, são caminhos para encontrar essa revelação. Mas não é nada de novo revelado. Mas espera aí, tem aquele santo que teve aquela visão que ninguém sabia, ele sabe que vai acontecer tal coisa. Isso tudo já está escrito. Vejam, percebam que as visões dos santos, aquelas que são reconhecidas pela igreja, elas não são diferentes daquilo que nosso Senhor já disse, ou diferentes daquilo que está na Escritura, no Apocalipse de São João, por exemplo, ou nas cartas paulinas, ou nas cartas de São Pedro. Nada está diferente daquilo que já nos foi ensinado. E por que isso é fundamental? Porque quando nós queremos viver o conselho da obediência, nós temos que ter a certeza que a igreja, como nos diz o catecismo, é o depósito da fé. É na igreja que está a nossa fé guardada, depositada. É ela, é a tradição da igreja, juntamente com a Sagrada Escritura e com o magistério, que nos conduz por essa vida. E aqui nós somos obedientes. Como nós desenvolvemos a virtude da obediência? Justamente obedecendo esta igreja, esta tradição e este magistério. Aí está escondida a virtude da obediência. A virtude da obediência, esse conselho evangélico de obediência, tem o seu máximo, tem o seu ápice em Nosso Senhor. Seguir à risca aquilo que viveu Nosso Senhor. Como nós falamos no episódio anterior, também dessa série especial, os nossos irmãos de vida consagrada fazem um voto de pobreza, obediência e castidade, dentro do seu carisma específico. Esse voto de obediência vem juntamente com um voto de obediência ao carisma específico, a todas as realidades daquele carisma. Se aquele carisma me pede uma vida reclusa, eu vou obedecer esta vida reclusa. Se me pede que eu tenha um superior, que eu tenha alguém para me conduzir, eu vou seguir isso. Se me pede que eu tenha X, Y, Z orações no meu dia, eu vou viver isso. Eu faço um voto solene, uma promessa de viver de acordo com aquela vocação. Mas nós leigos, que não somos de vida consagrada, que não fazemos parte do sacramento da ordem, nós também somos chamados a viver a virtude da obediência dentro da nossa vida cotidiana, seguindo aquilo que é o mais básico, os 10 mandamentos. O próprio catecismo vai nos dizer que os 3 conselhos evangélicos não são vistos e não são conhecidos separados dos mandamentos. E a obediência encaixa perfeitamente aqui. Por quê? Porque quando nós obedecemos os mandamentos, nós estamos obedecendo aquilo que Deus deu à sua igreja, lá no princípio, e que Cristo não veio abolir. Ele não veio abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei em plenitude e nos trouxe a lei do amor. Então, quando Cristo nos diz que vem cumprir a lei em plenitude, ele está justamente nos dizendo que é para nós seguirmos essa lei também na sua plenitude, os 10 mandamentos na sua plenitude. Os 5 mandamentos da igreja, que faz parte do magistério da sua tradição, em sua plenitude. Obedecer é conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. E essa é uma das virtudes, um dos conselhos evangélicos e uma das virtudes que nós buscamos, que é das mais difíceis de serem vividas. Porque ela exige que nós façamos algo extremamente contrário à nossa natureza corrompida. Nós temos que contrariar os desejos da carne corrompidos. Vejam que eu digo desejos corrompidos. O desejo em si, o anseio que nós temos, ele é bom, ele é feito por Deus. Deus coloca no coração do ser humano, lá no princípio, o desejo de dar-se e de receber o outro. Seja pelo amigo, seja pelo esposo, pela esposa, seja pelo seu povo, se você é sacerdote, se você é diácono, se você é um consagrado. O desejo de dar-se está inscrito no coração humano. Mas o pecado distorceu esse desejo. Então nós não queremos mais nos dar, mas sim nós queremos pegar para nós. Nós queremos ser felizes e não queremos fazer pelo outro. E quando nós obedecemos a Deus, e por isso os mandamentos existem, eles não seriam necessários se o pecado não existisse. Mas os mandamentos existem para corrigir, para vir nos dar apoio, para nos dar sustento, para nos mostrar que existe um outro caminho diferente do pecado. Mas esse caminho exige renúncia, esse caminho exige luta, exige esforço da nossa parte. Vejam que
eu não digo aqui que vai contra a nossa natureza humana, vai contra o nosso desejo, mas sim vai totalmente a favor desse desejo para redirecioná-lo para aquilo que ele foi criado. Redirecionar o nosso desejo para Deus. Quando nós obedecemos os 10 mandamentos, quando nós obedecemos a lei da igreja, nós estamos obedecendo ao Deus que nos ama e que nos dá o caminho seguro para vivermos a nossa fé. Olha o jovem rico, por exemplo. Ele pede para Deus o que eu tenho que fazer para ganhar o céu. E Jesus vai dizer para ele: siga os mandamentos. E ele diz: eu já sigo. E Jesus diz: vende tudo o que tu tem e depois me segue. E esse jovem rico sai desolado, porque ele percebe que para seguir o Senhor ele precisa ser pobre e ele precisa obedecer o mandamento do Senhor. Eu fico muito curioso para saber qual foi a decisão que ele tomou, porque a Escritura não nos traz essa decisão. Eu gostaria muito que ele tivesse tomado a decisão de vender tudo. E esse vender tudo, esse dar tudo, é dar tudo para que Deus conduza. A voz de Deus, a igreja, o magistério, a tradição, a palavra escrita são fontes seguras, não só de salvação, mas de felicidade. Quando nós caminhamos no caminho de Deus, nós temos que ter a certeza de que nós estamos caminhando na felicidade. São João da Cruz, em suas obras, ele vai nos falar das purificações que nós precisamos viver, daquelas purgações que nós temos que passar. A purgação dos sentidos, a purgação da alma, a noite escura dos sentidos e da alma. Por quê? Porque justamente nós precisamos nos desapegar das coisas do mundo. E isso é dolorido. E isso é escolher pela obediência. É escolher fazer aquilo que a igreja nos ensina e nos diz, mesmo que isso doa. Mas eu sei que é pela minha felicidade. E eu vou estar sendo feliz. Cuidado para não misturar felicidade com alegria. Por vezes, nós teremos que aceitar, obedecer, respeitar a decisão da igreja em uma matéria que nós não concordamos ou que nós não compreendemos. Se é algo de matéria de fé, se é algo sólido da nossa fé, mesmo que a gente tenha um impulso de não concordar, mesmo que a gente não compreenda, nós devemos renunciar à nossa vontade e aceitar. Mas, espera aí, tu não está falando então que a gente precisa renunciar à nossa liberdade? Porque aí eu vou estar me aprisionando àquilo que a igreja está me mandando, porque eu estou entendendo diferente, eu estou querendo fazer outra coisa. A minha natureza pede para que eu faça outra coisa, e a igreja está me mandando ir por aqui, eu quero ir por ali, então eu tenho que renunciar à minha liberdade de escolher. Eu quero escolher por aqui. Veja bem, é importante que a gente entenda o fato de a nossa natureza estar corrompida. A verdade está em Jesus Cristo, e Jesus Cristo deixou a igreja. E a igreja está ali para nos ensinar o verdadeiro caminho da felicidade. Se a minha natureza, se a minha vontade corrompida, ainda não purificada, está querendo me levar para um lado que não é o lado que a igreja me conduz, porque eu não entendo, porque eu não concordo, porque eu fui mal ensinado, porque talvez eu nunca tenha aprendido, nunca tenha ouvido falar sobre isso. Aqui está a renúncia, não da nossa liberdade, mas a renúncia do mundo e uma escolha pela verdadeira liberdade. A liberdade, segundo diz o nosso próprio catecismo também, é a escolha pelo bem. E o bem está, na verdade, revelada por Jesus Cristo. Está na tradição, no magistério e na Sagrada Escritura. Então, seguir a Jesus Cristo, compreendendo ou não, sabendo ou não para onde a gente vai, e isso aqui parece uma loucura, mas ser cristão é uma loucura. É uma radicalidade. É nós sermos radicais ao ponto de a gente escolher um caminho que a gente não sabe qual é o próximo passo que a gente vai dar. A gente não sabe realmente qual é o caminho que a gente está seguindo. Mas a gente sabe o destino. A gente sabe que o nosso destino é o céu. E se é o caminho da igreja, eu posso fechar os meus olhos e seguir sem medo. Porque Cristo vai me conduzir. Mas para isso existem os mandamentos, para isso existem os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, para que a gente possa seguir e viver aquilo que o Senhor quer. Obedecer, do próprio latim, fala em ob audire, ouvir com atenção. Obedecer não é simplesmente seguir aquilo que o outro está mandando, porque o outro está mandando e porque ele tem uma autoridade sobre mim. Mas é ouvir com atenção. Por que o outro está mandando? Por que a autoridade da igreja está mandando que se faça X, Y, Z? Eu preciso compreender. Nós estamos num mundo muito imediatista. Cada vez que sai algo do Vaticano, cada vez que sai alguma determinação, nós vemos uma proliferação de notícias da mídia secular,
da mídia cristã, de influenciadores cristãos, infelizmente, que começam a ou criticar ou apoiar incondicionalmente, sem às vezes o documento ter saído, sem às vezes ter lido o original de um documento, de um pronunciamento. Quantas vezes o nosso Papa, Pedro, aquele que tem as chaves da igreja, as chaves do reino do céu, sofre muito porque nós cristãos não sabemos ouvir com atenção e obedecer aquilo que o nosso Santo Padre nos diz. A igreja nunca vai ser desamparada. Se nós cremos, e aqui está o ponto-chave fundamental para essa nossa meditação, se nós cremos na palavra de Deus que nos diz que as portas do céu vão estar abertas, que as chaves das portas do céu foram dadas a Pedro e que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, se nós cremos nesta verdade revelada por Jesus Cristo, que o inferno jamais vai prevalecer sobre a igreja. Se nós cremos nisso, e nós cremos que o Espírito Santo, desde Pentecostes, está inundado no coração da igreja e está renovando a cada dia a igreja e o seu povo, nós cremos que aquilo que está na igreja é a verdade de Cristo. E se nós cremos que é a verdade de Cristo, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos sim estudar, nós precisamos sim conhecer, ser catequizados. Se você, infelizmente, não teve uma boa catequese, você precisa buscar o catecismo da Igreja Católica. Você precisa buscar conteúdos como esse nosso conteúdo aqui, para que você possa aprofundar esses temas, e é esse o nosso grande objetivo, para te ajudar a chegar na santidade. E para te ajudar a chegar na santidade, a pobreza é fundamental, a obediência é fundamental, a castidade é fundamental. Obediência é este ouvir com atenção. É ouvir o nosso Senhor que fala pela igreja, pela palavra, que fala pelos sacramentos, que fala pelos nossos sacerdotes, fala pelos bispos e pelo Papa. E nos ensina o verdadeiro caminho de felicidade. Também é ouvir com atenção nosso Senhor na nossa oração pessoal. Reze, se coloque em oração pessoal. Isto é fundamental para que você saiba e aceite obedecer a nosso Senhor. Não é fácil. O que eu estou dizendo aqui não é uma decisão que, bom, agora eu vou começar a obedecer Jesus. Não é tão simples assim. Obedecer demanda uma renúncia gigantesca da nossa natureza corrompida, que nos puxa o tempo todo para dizer, faça o que você quiser, seja feliz, busque só a alegria, busque só os momentos de prazer. Não busque a dor. Mas Cristo nos chama à cruz. Toma a tua cruz e me segue. E para obedecer a Jesus Cristo, nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir a nosso Senhor. Então, o que é importante que nós tiremos daqui é a obediência é uma virtude, é um conselho evangélico que deve ser pedido com toda a fé na nossa oração pessoal e que deve ser confiada a Deus, que nós devemos confiar com uma confiança cega, de fechar os nossos olhos e seguir com Jesus. E para que essa confiança se torne verdadeira em nós, e para que a gente tenha a coragem, a radicalidade do cristianismo de renunciar à nossa natureza corrompida e abraçar aquilo que nosso Senhor pede, nós precisamos estudar, conhecer a tradição, aceitar e viver com alegria as determinações do magistério da igreja e conhecer, ler e viver a palavra de Deus. Essas são as chaves fundamentais para que a gente possa viver essa obediência, que é um ouvir com atenção, que é um dar atenção a nosso Senhor para chegar no verdadeiro caminho de felicidade, que passa pela cruz, que tem as marcas da cruz, mas que é verdadeira felicidade e que vai nos conduzir à santidade. Objetivo de todos nós cristãos, objetivos nossos aqui do Mater Podcast de te ajudar a chegar na santidade e também nós conseguirmos chegar à santidade. Esse é o fim do nosso episódio sobre obediência, nosso segundo episódio da série sobre os conselhos evangélicos. O próximo episódio é sobre a castidade, uma virtude tão desconhecida e tão difícil de ser vivida hoje em dia, nesse mundo que está tão perdido. Mas se nós soubermos ser pobres e soubermos obedecer a Deus, acreditando que o Espírito Santo está agindo na sua igreja e que verdadeiramente Deus nunca vai abandonar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, nós podemos ter certeza que a virtude da castidade se torna algo brilhante, uma forma maravilhosa de sermos santos. Então nos vemos no próximo episódio da nossa série sobre os conselhos evangélicos. Nos segue no @materpodcast no Instagram.
Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, curte esse vídeo, compartilha com aqueles que tu acha que podem aproveitar esse nosso conteúdo, escuta os nossos episódios completos que estão lá no Spotify e também aqui no YouTube, e vamos viver a verdadeira obediência que o nosso Senhor nos pede.